Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Eu sempre inicio aqui falando para você vir aqui comentar com a gente de futebol, esse esporte que a gente tanto ama. Manda uma mensagem, um direct no meu Instagram, @FernandoVerchay. Vai receber um formulário e pode vir aqui nos estúdios da Band. Vamos trazer agora os participantes que vão estar com a gente hoje. Mas antes disso, vamos para um rápido break, apenas 30 segundos. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Olha só, rapidinho, eu avisei, hein? Agora vamos para os participantes. Roda o VT do nosso primeiro comentarista, Breno. Sou o Breno, tenho 25 anos, sou de Mauá, lá em São Paulo. Sou São Paulino e participar do Pega Visão aqui na Band com o Fernando Verchay foi uma realização sensacional para mim. Eu acompanho o futebol desde criança, desde que eu nasci praticamente. Eu cresci acompanhando o futebol, assistindo os jogos, jogando bola. E poder estar aqui na Band hoje para discutir sobre futebol vai ser inesquecível. Eu tenho certeza que a resenha que a gente vai ter, os campeonatos que a gente vai conversar, os jogos que a gente vai abordar e trocar informações sobre, vai ser muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui e com certeza vai ser um dia inesquecível poder falar sobre o mundo do futebol, trocar experiências com o Fernando Verchay e com outro participante. E é isso. Seja bem-vindo, Breno. Entra aí, tudo bem? Tudo bem? Certo. Fica à vontade. Obrigado, prazer. Olha só, já vamos chamar aqui outro comentarista para iniciar a resenha. Roda o VT do Vitor Hugo. Meu nome é Vitor, carioca, vascaíno. Muito feliz por participar aqui do Pega Visão, sendo comentarista por um dia, onde a gente vai ter uma resenha descontraída sobre futebol, um bate-papo bem interessante sobre campeonatos europeus, campeonato italiano, campeonato inglês e além da novidade do programa, que é o estadual, o Campeonato Carioca, transmitido aqui pela Band, que vocês não podem perder. Valeu! Entra você agora, Vitor Hugo. Fica à vontade, tudo bem? Certo. Bom, vamos começar agora a resenha aqui de fato. O Vitor Hugo já contou pra gente que é vascaíno, então vocês sabem que eu sempre trago também algumas curiosidades, homenagem para quem merece. Falei do Pelé esses dias, vascaíno não tem como não lembrar de outro assunto agora, o craque Roberto Dinamite. Inicia suas palavras aí, Vitor Hugo, falando aí do Dinamite, do Vasco, de você, fica à vontade. Então, Verchay, é uma pena, uma grande perda, não só para o torcedor vascaíno, mas para todo o futebol brasileiro. Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do clube, daqueles jogadores que não existem mais. Foi um jogador que dedicou praticamente toda a carreira à camisa do Vasco, né? Uma curta passagem no Barcelona, uma curta passagem na Portuguesa no final da carreira. E fora isso, mais de 700 gols com a camisa do Vasco, seleção brasileira, Copa de 78 e 82. É uma pena, mas quem partiu foi o Carlos Roberto de Oliveira. O ídolo Roberto Dinamite continua vivo e sempre será uma lenda inesquecível para o Vasco e para todo o Brasil. Certo, como o nosso amigo falou, né? O Dinamite ficará para sempre. Eu que venho lá do estado do Paraná, de Curitiba, sempre aprendi a ver os grandes ídolos em outros clubes, né? Lá Curitiba, Paraná, Atlético. Claro, o Atlético tem o Sicupira, mas eu digo assim, a nível nacional mesmo, aqueles caras que brilhavam, né? Romário, Edmundo, Dinamite, Pelé. Então aprendi a ver o futebol como um todo. E fica aqui o agradecimento, né, por tudo que essas pessoas já fizeram. Impactaram muitas pessoas, inclusive eu, né, de uma forma positiva. Ver um cara jogando bem, aquele cara que é craque, que decide o jogo, que faz gols, como foi o Dinamite. Fiquei o nosso respeito, o nosso carinho eterno pela lenda. Passando agora aqui para o nosso outro amigo, Breno, São Paulino. Fala aí, Breno, sobre seu clube, sobre a cidade do Rio de Janeiro, um pouco da sua vida. Bom, sou apaixonado pelo São Paulo praticamente desde que eu nasci, né? Então, aprendi a amar o futebol com o São Paulo, assistindo São Paulo.
vendo os jogos de São Paulo, vou bastante lá no Morumbi, assisto bastante os jogos. E sempre amei futebol e conforme foi passando o tempo, quando eu era criança eu acompanhava muito São Paulo, hoje continuo acompanhando muito. Só que hoje em dia, da adolescência para a minha fase adulta, eu aprendi a gostar do futebol de uma maneira mundial, aprendi a entender como é que funciona o futebol, a conhecer os campeonatos do mundo inteiro. E só tenho a agradecer ao São Paulo por isso, porque foi São Paulo que me fez ser apaixonado por futebol. E é isso, estou aqui muito feliz. Vamos fazer uma resenha legal aqui no programa e falar sobre o Campeonato Carioca. Bom, a segunda vez que vem um paulista aqui no programa e São Paulino, né? Bem o São Paulo que ganhou do meu Atlético Paranaense na final por 4-0. Você lembra bem daquele jogo? Eu era criança, mas não tem como não lembrar aquele 4-0, que foi eu que trouxe o nosso Mundial ainda, né, depois. Isso, Gol do Mineiro. Não tenho nem como esquecer. O Rogério Ceni fechou o gol contra o Liverpool, a gente ganhou o Mundial, então esses 4-0 em cima do Atlético Paranaense foi crucial, inesquecível. Eu sei que pra você deve ter ficado um pouco triste, né, porque era seu time, mas pra história de São Paulo foi muito bom. Certo, olha só, quando não é algum flamenguista falando pra mim aqui da final da Libertadores, trazem um São Paulino, não tá fácil, mas vamos agora aqui mais pra resenha dos jogos mesmo, que a gente trouxe aqui, logo mais vai ter também resenha do Campeonato Carioca. Iniciar com a Premier League, com o campeonato inglês, Tottenham e Arsenal, hoje, 1h30 da tarde. Começando com o Vitor Hugo, aí, sua visão para esse jogo. Olha, um grande jogo, Arsenal líder do campeonato, com 44 pontos, o Tottenham em quinto e buscando ali subir na tabela para conseguir essa vaga na Champions League, né? O Arsenal vem sustentando essa liderança, tem tido um excelente desempenho, principalmente destacando o Saka, que foi um destaque da Inglaterra na Copa e vem sendo um destaque no Arsenal. Vale a pena destacar também os dois brasileiros que vêm jogando como titular, o Gabriel Magalhães na zaga e o Gabriel Martinelli, que esteve no Brasil na Copa, tem sido utilizado bastante na equipe do Arsenal. O outro brasileiro, Gabriel Jesus, esse está machucado, só volta em fevereiro. Eu acho que o Arsenal vai ter um trabalho para sustentar essa liderança, porque não vai ser fácil não. Jogar fora de casa, no White Hart Lane contra o Tottenham, vai ser uma missão difícil para o Arsenal. E o Tottenham também vai buscar essa vitória, principalmente com o Harry Kane, né? Um artilheiro consagrado, capitão da equipe, que vem fazendo a diferença. Certo. E vocês que me acompanham, que sabem, sempre venho aqui com bons comentaristas, já dominando os jogos. Eu venho trazendo algumas curiosidades, né? Já que em breve, vamos falar aqui hoje mesmo do Campeonato Carioca. E vocês sabem, né? O Flamengo já jogou, agora outros grandes clubes também atuando neste final de semana. Gostaria de trazer algumas curiosidades que sempre você vê um debate. Poxa, precisa o campeonato estadual, poderia ser um calendário maior, menor, poderia ter outra competição no lugar, tal coisa. Eu gostaria de falar aqui muito a favor do campeonato estadual e explicar aqui alguns contextos, né, que fizeram a gente chegar até esse momento. Então, iniciando aqui, né, você imagina que eu fiz algumas comparações do tamanho de um estado. O Rio de Janeiro tem um tamanho, o estado do Rio de Janeiro tem um tamanho da Dinamarca, o estado da Bahia o tamanho da França, o estado do Maranhão, o tamanho da Itália. Então é preciso entender que lá quando iniciou o futebol no Brasil, não tinha como fazer um campeonato brasileiro. Um time vai sair aqui do Rio de Janeiro, vai jogar com um adversário lá na Bahia, e o time da Bahia vai jogar lá no Acre, e depois vai para o Rio Grande do Sul. Era algo muito diferente, né? Às vezes você vê, o futebol começou na Inglaterra. Nossa, Inglaterra é um estado aqui do Brasil, você pegar em comparação. Então é muito fácil, começou na Inglaterra, popularizou na Inglaterra e não vai ter campeonato estadual na Inglaterra, é óbvio. Agora, aqui no Brasil se torna algo diferente pelo tamanho do país. Então a gente está até com o nosso amigo aqui, né, paulista, a primeira federação foi a Federação Paulista de Futebol. E lá que iniciou, né, logo depois que o Carioca também, os grandes estaduais fortes aqui do Brasil, iniciou estado a estado. Então, primeiramente eu vou, né, em breve que retornar para a nossa resenha do Tottenham e Arsenal, mas a gente entender aqui primeiramente o tamanho do Brasil e quando o futebol chegou no nosso país, não tinha já como fazer um campeonato brasileiro
não tinha nem estrada direito para você ir de um estado para outro. A aeronave, o custo de uma passagem aérea era algo bem diferente. Então, o futebol realmente se iniciou estado a estado, numa forma menor, para depois ir aumentando até chegar ao Campeonato Brasileiro. Bom, voltando aqui com o Breno aqui para Tottenham e Arsenal. Fala a sua visão para esse jogo. Bom, completando o que o nosso amigo Vitor falou, também vejo como um jogo acirrado, não vejo que o Arsenal vai ter uma vida fácil, até porque o Tottenham joga em casa. Só que a gente tem que se basear em alguns pontos principais. O Tottenham tem um desfalque importante que é o Richarlison. Mesmo assim, tem uma dupla de ataque, vamos dizer assim, muito boa, que é o Son e o Kane. O Kane fez 3 gols nos últimos 2 jogos. Só que, de uma maneira geral, o Tottenham nos últimos jogos vem oscilando um pouco. E o Arsenal, de uma maneira geral, em questão de qualidade técnica, em questão de momento, eu vejo um pouco melhor para esse jogo. Mesmo que o Gabriel Jesus esteja machucado, igual o Vitor disse, a gente tem lá o Saka, tem o Martinelli, e eu acredito que eles vêm para fazer um jogo muito bom e vêm para se favorecer na liderança do campeonato. Eu acredito que eles vençam o jogo e que saia pelo menos aí 2 gols no jogo. Certo, certo. Já teve aqui até um palpite do nosso amigo. Bom, vamos para a nossa outra partida aqui, a gente também vai trazer aqui como resenha, é Campeonato Italiano, Roma e Fiorentina, hoje às 16h45. Fala aí, Vitor Hugo. Então, Berchá, esse é um jogo que a Roma precisa ganhar para ela continuar buscando ali a parte de cima da tabela, né? Hoje ela está em 7º lugar e é um jogo fundamental para que possa ali alcançar ali aquela zona ali de Europa League e Champions League, e no momento ela está fora dessa zona, né? A Roma vem até de um resultado positivo, né? Um empate fora de casa contra o Milan, que foi um jogo duríssimo, conseguiu empatar no finalzinho. E joga em casa, eu acho que tem tudo para vencer esse jogo. A Fiorentina ocupa uma posição intermediária na tabela, está em 9º lugar. É uma equipe que eu não vejo com muita força ali para chegar mais acima. Então, eu acredito que a Roma tem uma possibilidade aí para conseguir uma boa vitória. Acredito que esse time da Roma vai embalar ali no comando de José Mourinho. Certo, certo. E agora, retornando aqui com os meus comentários a respeito dos campeonatos estaduais, são basicamente 2 pilares aqui, até porque a gente, em seguida, vamos falar aqui do Campeonato Carioca, então não vamos estender muito. Mas um é o tamanho do Brasil, como eu já expliquei, e outro é a tradição, né? Queria trazer aqui um grande exemplo, já que eu nasci em Curitiba, torço para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, alguns anos atrás, se não me engano, em 2016, foi vice-campeão da Primeira Liga, perdeu para o Fluminense. Então, o que estava tentando fazer ali? Um novo campeonato, Primeira Liga. Alguém lembra da Primeira Liga? Onde foi parar a Primeira Liga? O futebol é muita tradição. O que importa é a tradição no futebol. Campeonato Carioca, se veja bem, o Flamengo tem tantos títulos, o Vasco, né, tantos outros, Botafogo, Fluminense. A competição, a tradição histórica. Não adianta você falar, agora vai ter a Primeira Liga. Olha, eu vou usar como exemplo. Eu que sou atleticano, óbvio, o Atlético tem bem menos títulos que o Fluminense. Isso em 2016, o Atlético não era nem campeão da Sul-Americana, nem da Copa do Brasil, era apenas campeão brasileiro em 2001. Eu não estava assim, nossa, o Atlético vai ser campeão na Primeira Liga. Você imagina, outros grandes clubes do país acabam não tendo grande importância. Então, o que interessa é, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Estadual. O futebol é baseado em cima da tradição. O Pelé ganhou a Copa do Mundo, não sei qual ano. O Dinamite foi campeão. É isso que é o futebol que a gente cresceu sabendo. Então não adianta de hoje em diante querer colocar outros campeonatos no lugar ou estender, diminuir. O campeonato estadual vai ser sempre muito importante devido à tradição. Eu fui no estádio com meu pai assistir tal jogo. O meu time foi campeão carioca em tal ano. Retornando com o Breno aqui, a sua visão para esse jogo, Breno. Só um adendo dos campeonatos estaduais que você estava falando, eu achei bem bacana da tradição. E um ponto legal do campeonato estadual também é que os times de baixas divisões, 3ª, 4ª divisão, têm a chance de enfrentar os times de elite. E eu acho isso bacana, que quer queira, quer não, os times sempre têm uma chance de vencer os times grandes. E eu acho isso muito bacana no estadual, que é onde esses times pequenos, vamos dizer assim, têm essa chance bacana. Certo. Então, só completando, eu achei legal essa parte do estadual, de você ter falado, e achei bacana isso. Ótimo, e sobre o jogo da Roma contra a Fiorentina, Fiorentina é um time valente,
recentemente deu uma oscilada também, mas é um time valente, só que joga contra a Roma em casa. E a Roma está em 7º lugar, igual o Victor falou, só que está empatado em pontos, está com 31 pontos com o Atalanta e com o Lazio, se eu não me engano. E eu tenho certeza absoluta que eles vão com força máxima nesse jogo para vencer a Fiorentina. Eles precisam subir na tabela, precisam chegar lá no G4. E jogando em casa, em confrontos diretos, vence mais a Fiorentina do que a Fiorentina vence a Roma. São 65 vitórias da Roma, se eu não me engano, e 53 da Fiorentina. E eu acredito que a Roma vence o jogo tranquilamente, sem muito esforço. Também queria estar defendendo também o campeonato estadual, aproveitar esse gancho também que já foi dito aqui, também sou totalmente favorável. Sou absolutamente contra essa galera que diz que o estadual tem que acabar e tem que se concentrar em outros campeonatos, enfim. Acho que o estadual não pode acabar nunca. É uma tradição do nosso país e precisa permanecer sempre. Eu acho que é fundamental também para revelar jogadores. Muitos jogadores saíram de clubes pequenos justamente em edições dos estaduais. Então, a oportunidade também de revelações de alguns craques. Então, estadual aí para vida eterna. Isso mesmo, e olha só, falando em campeonato estadual, em campeonato carioca, lembrando que agora a casa do campeonato carioca é aqui na Band, você vai poder acompanhar vários duelos dessa competição, a Band mais uma vez aí largando na frente, além de UFC, Fórmula 1, vários esportes aí bem consagrados para você acompanhar, campeonato carioca na Band, e também a gente traz aqui a resenha carioca, onde os principais jogos da semana, por exemplo, Flamengo e Portuguesa, a gente vai iniciar falando aqui com a ajuda dos nossos comentaristas. Hoje, às 18 horas no Maracanã, além de outros duelos, né, dos principais times aqui do Rio de Janeiro. E o nosso amigo aqui, que veio de São Paulo, foi eleito para falar do Flamengo, né? Inicia aí, Breno, falando de Flamengo e Portuguesa. Olha, para ser bem sincero, eu espero até mais do Flamengo do que do meu próprio time de São Paulo nesse ano. Acredito que o Flamengo tem tudo para vir muito bem esse ano, muito forte. Volta do Gerson pro time, tenho certeza que deu ainda mais forças pro Flamengo. Principalmente agora no campeonato estadual, no Carioca. Acredito que os times grandes vão se impor mais, assim como acontece em praticamente todas as edições. É um time pequeno ou outro que se sobressai. E o Flamengo vem com tudo, tem muitas chances de vencer o Carioca. No ano passado não venceu, foi o Fluminense que venceu no ano passado. E eu tenho certeza que eles não vão querer ficar para trás, vão querer buscar o título esse ano. E o Flamengo vem muito forte para vencer o Carioca. Tem uma equipe consolidada, tem uma equipe bem treinada, forte fisicamente, muito bem entrosada. Então tem chances tranquilamente para vencer o Carioca. E no segundo jogo, nesse jogo contra a Portuguesa domingo, ainda mais aqui no Maracanã, muito provável que o Flamengo vença tranquilamente. Certo, e esse reforço do Gerson, acho que foi praticamente o melhor reforço que o Flamengo poderia ter, porque já é um jogador que já atuou no time, já está entrosado, né, já chega entrosado. O elenco do Flamengo não mudou tanto assim desde a última vez que ele atuava, então, por mais que às vezes tenha um jogador mais famoso, ou enfim, acho que o Gerson assim, seria a melhor contratação. Olha, sim, o Flamengo tem tudo aí para realmente embalar neste ano. Estou até aqui com a bola do Campeonato Carioca aqui, né? Não vou fazer grandes habilidades aqui, né? Deixar o pessoal de casa mais na curiosidade. E agora vamos para o Vitor Hugo, que vai falar do Vasco, já que ele é vascaíno, vai falar do duelo aqui do Vasco no Campeonato Carioca. Fala aí pra gente. Então, Verchay, a expectativa é grande, né? Porque o Vasco está vindo para esse ano um processo de reconstrução, né, com a entrada da SAF aí no ano passado. O Vasco teve a oportunidade de ir ao mercado, contratar jogadores, né, fazer um investimento diferente, coisa que não vinha acontecendo em anos anteriores, onde o Vasco não tinha recurso para contratar, ou também, às vezes, contratava jogadores que chegavam sem custo. Dessa vez não, o Vasco eu acredito que está no caminho certo, de uma maneira moderada, trazendo o jogador. Contratou já o Léo Pelé, Pedro Raul, Lucas Piton, e tem mais jogadores chegando. E eu acho que com aqueles que já ficaram remanescentes no elenco, acho que o Vasco tem tudo para fazer uma boa campanha
espero que comece o campeonato aí, essas primeiras rodadas com o pé direito, com bastante vitórias aí, uma excelente campanha no campeonato estadual, expectativa positiva. Acredito numa boa campanha do Vasco no campeonato e acredito aí que possa surpreender e trazer esse título. Certo. Bom, e além das palavras do próprio vascaíno, vou perguntar aqui pro Breno, até começar dando o meu exemplo, mas já deixando a pergunta aqui, algum grande jogo que você lembra que o Vasco foi melhor que o São Paulo, ou alguma grande memória que você tenha? Eu, por exemplo, iniciando aqui, lembro de Romário e Edmundo no Vasco. Era complicado, né? Como eu falo, eu ia no estádio, não sabia nem direito o nome do atacante do meu time, mas o adversário era Romário e Edmundo, era demais. Também lembro no Campeonato Brasileiro de 2004, né? Quando o Atlético foi vice da Libertadores em 2005 para o São Paulo, mas em 2004 o Atlético veio em São Januário aqui precisando vencer para se manter na liderança. Perdeu para o Vasco por 1-0 e o Santos, ali, né, por volta dessas rodadas também o Atlético perdeu para o Grêmio, para o Vasco, o Santos passou, foi campeão brasileiro. Então, tenho lembranças aí do Vasco como um clube bem forte, principalmente, né, quando algum clube ia visitar o Vasco em São Januário. Você, como São Paulino, aí, qual a sua lembrança do Vasco? Eu não lembro exatamente o ano, mas foi na segunda temporada do Paulistão, se não me engano, não lembro o mês exato, mas eu fui no Morumbi assistir São Paulo e Vasco, e o São Paulo venceu, o Vasco venceu o São Paulo, e particularmente desse confronto dos dois times é a lembrança que eu tenho, o Vasco vencendo o São Paulo no Morumbi, e eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro dessa derrota pro Vasco que me marcou bastante. Poucas vezes que eu fui pro Morumbi, o São Paulo perdeu, na maioria das vezes o São Paulo venceu. O primeiro jogo que eu fui, que foi contra a Portuguesa, São Paulo perdeu, e nesse jogo contra o Vasco também perdeu. Acredito que foram as únicas 2 vezes. Então me marcou. Assim como a derrota do Atlético Paranaense pro São Paulo na final da Libertadores te marcou também, essa derrota me marcou um pouco. Certo, tem derrotas, tem vitórias que marcam, mas tem derrotas também que a pessoa nunca mais esquece, né? Bom, falando aqui ainda de um outro duelo, Fluminense e Nova Iguaçu. Começar aqui com o nosso amigo mais carioca aqui, Vitor Hugo, fala aí, Fluminense e Nova Iguaçu. Olha, o Fluminense vem fazendo um trabalho bem interessante desde o ano passado, com a entrada do Fernando Diniz, fez um bom campeonato brasileiro e eu acredito que o Fluminense vai conseguir manter esse patamar que ele vem tendo desde o ano passado, né? Contratou novos jogadores, fortaleceu o elenco e acredito que o Fluminense também vai chegar forte aí para esse campeonato estadual e também vai brigar pelo título. Certo. E a sua visão, Breno? Bom, o que eu vejo é que o Fernando Diniz ele precisa de um pouco de tempo para conseguir deixar o time do jeito que ele precisa. O estilo de jogo do Fernando Diniz requer um pouco de tempo. Ele mesmo já disse isso várias vezes em entrevistas. E ele teve esse tempo nessa temporada com o Fluminense, ele não entrou agora. Ele fez relativamente um bom trabalho com o Fluminense na temporada passada, conseguiu bons resultados, conseguiu entrosar bem a equipe, que eu acho muito importante. O Fluminense estava precisando disso, o Fluminense estava precisando desse entrosamento da equipe. O Fernando Diniz chegou e com o tempo conseguiu adequar isso. E vem forte também, assim como o Flamengo, vem muito forte o Fluminense nessa temporada. E sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, é muito favorito contra o Nova Iguaçu. E falando também em Fluminense, lembrando aqui do Washington Coração Valente, que jogou no Fluminense, jogou no Atlético, jogou no São Paulo, nosso amigo, e atualmente faz parte aqui do elenco de transmissão do Campeonato Carioca na Band. Então, o Washington, que eu já falei que foi a única pessoa até hoje que me fez chorar no estádio, quando o Atlético ganhou do Flamengo por 2-1. Praticamente os 2 gols nos acréscimos, o Júlio César, goleiro do Flamengo na época. E foi nesse Campeonato Brasileiro de 2004 que perdeu para o Vasco, né? Depois eu estava lá, eu estava lá. Estava lá? Estava lá, 1-0 Vasco. Isso. Aquele título escapou do Atlético, né? 1-0 Vasco do Henrique. Exatamente, o zagueirão foi lá. O Atlético favoritaço ali, né? Muito favorito para ganhar aquele título, acabou perdendo na penúltima rodada para o Vasco e aí o Santos ultrapassou e acabou sendo campeão, né? 2004. Já tinha uma rivalidade do Eurico com o Petralha, o Eurico falou aqui o Atlético não vai ganhar e realmente não ganhou, né? Bom, mas o Washington trouxe boas alegrias aqui também. Em 2005, quando foi visto para o São Paulo, o Washington tinha sido vendido, o principal atacante era o Aloysio Chulapa. E
Bom, fala aí suas principais lembranças do Washington. Na época do Washington, estava aí na minha transição, acredito, da infância para a adolescência, mas não tem como esquecer, até por histórias, vídeos e tudo que a gente vê do Washington, simplesmente um matador. Sempre se dedicou completamente a todos os clubes que ele representou, sempre vestiu a camisa, sempre bateu no peito e deu o máximo dentro de campo. Então, o Washington é um jogador inesquecível, acredito, pro seu clube, pro meu clube, pro clube do Vitor. E, sem mais, pro Washington, sensacional. O Washington, só complementando, o Washington, o maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, numa edição do Campeonato Brasileiro. Né? Foi o jogador que mais marcou gols numa única edição de Campeonato Brasileiro, justamente nesse ano que o Atlético foi vice-campeão em 2004. Isso, eu vi uma reportagem dele que ele falou, fazia quase gol de olho fechado nessa época. Pô, era incrível mesmo, ia acompanhar o jogo do Atlético, o Washington estava lá sempre fazendo gols, mesmo um grande atacante, fica aqui o nosso agradecimento. E agora, antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por um dia, eu tenho um recado muito importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. E para começar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes, campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes digitais. Então não perca tempo, aproveite que o dia está recheado de bons jogos, entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra neste final de semana. Encerrando agora aqui o Pega Visão com as palavras finais do nosso amigo Breno. O que achou de vir aqui no estúdio da Band, falar de futebol? Simplesmente sensacional, muito obrigado. Esse momento da resenha foi muito bacana, a gente fazer essa troca de informações dos jogadores, dos títulos. Quero agradecer a você, a equipe, a Band toda, foi muito bacana fazer parte, conversar aqui sobre os jogos, campeonato, Premier League, campeonato italiano, a gente fala do campeonato carioca. Do São Paulo. Foi muito bacana e tô aqui para sempre que vocês tiverem, sempre que quiserem, que esteja aqui, eu vou estar disponível. Ok, agradeço, obrigado. E você, Vitor Hugo, suas palavras finais? Agradeço a você, Verchai, e a produção da Band pela oportunidade, por ter esse momento aqui descontraído de resenha, onde a gente teve a oportunidade de conversar aí bastante sobre futebol. E que a galera continue acompanhando aí o Pega a Visão, todo domingo às 10 da manhã. Certo. E olha só, agradecendo a sua audiência, mais um final de semana aqui, eu e você no seu sofá, eu aqui nos estúdios da Band. Fiquem de olho nos próximos programas, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Valeu! Oferecimento Estrela Bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Apostou, brilhou.